A paz do Senhor para a Igreja de Deus aqui na Terra. Estamos aqui nessa escola bíblica dominical para estudarmos a terceira carta que o Senhor Jesus escreveu lá no Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a carta à Igreja de Éfeso. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te convidar, você que já está aí, você que está chegando, eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento, de conhecimento da palavra de Deus, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e nós vamos render graças ao Senhor através da oração, porque nós queremos, a única coisa que nós queremos é que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, nos orientar, nos ensinar nessa manhã para que somente o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, eu te convido agora a nós orarmos. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, crendo, Deus, no Teu poder, na Tua autoridade. Senhor, nesta manhã nós te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia para perdoar os nossos pecados, palavras, atos e pensamentos. Senhor, por isso nesta manhã nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti, porque nós precisamos de Ti, porque não há Deus como o nosso Deus, Deus grande, Deus tremendo, Deus de graça e Deus de misericórdia. Por isso, Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome. Senhor Jesus, nós estamos aqui porque nós chamamos e queremos aprender mais de Ti. Senhor, a Tua santa palavra será ministrada. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, traz entendimento sobre essa igreja, Deus, que Tu escreveste uma carta. Senhor, em nome de Jesus, essa carta ela é viva, ela é atual. Com certeza, Deus, ela vai nos exortar, vai nos direcionar. Com certeza, Deus, ela trará conhecimento maior da Tua pessoa. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós clamamos também ao Deus Espírito Santo, que traz entendimento. Espírito Santo que foi a inspiração poderosa para todos os homens da Bíblia poderem escrever aquilo que estava no coração do Pai. Por isso, meu Deus e meu Pai, esse ambiente aqui é um ambiente favorável para o crescimento espiritual. Esse ambiente aqui é um ambiente favorável, Senhor, para a edificação dos santos. Esse ambiente aqui, Senhor, é um ambiente favorável para que o Mestre, o Senhor Jesus, venha nos ensinar as verdades da Tua palavra. Senhor, porque nós entendemos que nós somos edificados na Tua palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza que nessa manhã não vai ser diferente. Vai ser uma manhã, Senhor, em que verdadeiramente o Teu Espírito Santo ministrará ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós estamos aqui porque queremos mais de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, porque entendemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Para onde o Teu povo pode ir, Senhor, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Senhor, e é nos valendo dessa verdade que nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Por isso, meu Deus e meu Pai, o Senhor não está convidado a estar nesse ambiente porque o Senhor é o dono da casa, o Senhor é o Rei, o Senhor é o majestoso, o Senhor é o exaltado, o Senhor é todo poderoso. Por isso, o Rei da glória, Ele não precisa nem entrar porque Ele já está aqui na nossa casa, Ele já está nesse ambiente. Por isso, Senhor, fica à vontade entre nós, manifesta a Tua glória entre nós, Senhor, porque quando a Tua palavra é ministrada, quando a Tua palavra é ensinada, é o próprio Deus bradando na terra. E eu tenho certeza, meu Deus, que não vai ser diferente nesse momento. Por isso, Senhor, eu me coloco, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, usa esse vaso, Senhor, usa, Senhor, esse canal para a glória e honra do Teu nome. Senhor, que eu venha desaparecer e o Senhor cresça. Deus, que todos que vão ouvir, que estão ouvindo, Deus, essa aula, esse momento, Senhor, eles sejam, Deus, abençoados com a Tua palavra. Meu Deus, a Tua palavra é poderosa. Senhor, o maior tesouro, Senhor, que o cristão, que a pessoa pode ter, Deus, é ter a Tua palavra no coração, é ter a Tua palavra na boca, é ter a Tua palavra como base para que nós caminharmos. Deus, em nome de Jesus, que verdadeiramente, Senhor, os nossos corações sejam quebrantados nessa manhã. Tudo, para que resulte na glória, na honra, no poder e na exaltação do Teu santo nome. Te amamos, Senhor Jesus, te amamos, Paizinho querido, te amamos, Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Vamos começar, vamos aprender mais de Deus. Irmãos, que oportunidade tremenda e maravilhosa
é essa que o Senhor está nos dando nesse momento, aprender mais da palavra. Você precisa estar aqui imaginando o seguinte: você está sentando à mesa e Deus vai te servir um banquete, você tem que estar feliz por isso. Você imagina uma grande bandeja sendo servida. Irmãos, que coisa linda, é o alimento do Pai, o alimento que nos fortalece, o alimento que nos faz ser verdadeiros adoradores, que aprendem uma adoração do céu, que é em espírito e em verdade. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, estou muito feliz porque nós vamos estudar a palavra de Deus. E hoje, como eu disse, vai ser a terceira carta que nós vamos estudar. Nós sabemos que aqui no livro do Apocalipse, Apocalipse 1 até o capítulo 3, nós vemos que Jesus, ele primeiro se apresenta para João, ali preso na ilha de Patmos, exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. E nós vemos no capítulo 2 e 3, o Senhor Jesus escrevendo 7 cartas para as 7 igrejas ali da Ásia Menor. Volto a dizer que existiam outras igrejas, mas o Senhor, ele separou essas 7 para trazer uma mensagem tanto para o tempo daquela igreja, como durante todo o tempo da história, até chegar aqui no século 21 e estarmos aprendendo. Então nós vimos a primeira igreja, nós estudamos sobre a igreja de Éfeso, que era a igreja que representava a era apostólica. Nós estudamos a segunda igreja, que era a igreja de Esmirna, que representava a era da igreja perseguida. E hoje nós vamos estudar a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que é conhecida como a igreja imperial, a igreja que se casou com o mundo. É essa igreja que nós vamos estudar nessa manhã. E aí, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12, que nós vamos ver que o Senhor pediu para João escrever essa carta. E o Senhor fala assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então nós vamos estudar sobre essa carta. O que nós lemos aqui, nós vamos refletir e ver por que o Senhor Jesus escreveu palavras tão marcantes para essa igreja, a igreja de Pérgamo. Então, nós fazemos aqui sempre um resumo. Por quê? Porque nós estamos fazendo um estudo em série. Então, nós precisamos entender que a primeira igreja, a segunda, e nós estamos na terceira. Então, quem está pegando essa primeira igreja, vendo agora pela primeira vez, vai saber que o propósito do livro era exortar os cristãos a continuarem firmes, resistindo a todas as dificuldades, pois a vitória já foi garantida pelo próprio Jesus. O autor era o apóstolo João, preso ali na ilha de Patmos. A data foi mais ou menos no ano 90, né, na era cristã, depois de Cristo, e apenas 4 capítulos. Então nós vamos, como eu falei, de capítulo 1 ao 3, nós estamos estudando a cartas às igrejas. E tudo isso vem da ordem que Jesus deu para João quando estava ali na ilha de Patmos. Apocalipse 1:11. Isso aqui define do capítulo 1 até o capítulo 3. O que você vê, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, a partir dessa ordem de Jesus é que nós vemos essas cartas sendo escritas aqui no livro do Apocalipse, que chegou até nós no século 21. Então, hoje nós vamos estudar a igreja de Pérgamo. Como eu falei, a igreja aqui, né, Jesus, ele escreveu de acordo com a ordem de trajeto da igreja. Então, foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Nós vemos aqui que existe uma linha aqui, né, de condução. Então, aqui a terceira igreja é a igreja de Pérgamo, que pertence aqui à Ásia Menor,
que hoje é a Turquia e banhada aqui pelo Mar Egeu e Mediterrâneo. Então, quando João escreveu as cartas do Apocalipse, ele estava aqui nessa ilha, preso na ilha de Patmos. Então, ele podia ver o local onde Jesus estava destinando as suas cartas. E a primeira igreja, como eu disse, era apostólica, a segunda igreja, que é Esmirna, era da perseguição. Então nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo, que é a igreja imperial. Está em Apocalipse 2, do versículo 12 a 17, foi o período que compreendeu, né, o período sucessivo da história. Como eu disse, a igreja, a carta que Jesus escreveu para a igreja servia para aquela igreja naquele momento, como serviu também para representar um tempo na história. Então nós vamos ver que a igreja de Pérgamo, ela representou dos anos 313 a o ano 538 depois de Cristo. Carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo, vamos falar um pouquinho da cidade. Pérgamo era uma cidade que ela tinha a segunda maior biblioteca existente. Tinham 200 mil livros. Ela só perdia para a biblioteca de Alexandria. Então nós vemos que Pérgamo era uma cidade dos livros, mas tinha uma ignorância espiritual, ou seja, desconhecia as coisas que vinham do Espírito. E aí, quando nós falamos sobre pergaminho, pergaminho era o quê? Pergaminho era o nome dado a uma pele de animal, geralmente de cabra, de carneiro ou cordeiro, que era preparada para poder escrever nela. Então, essa pele, né, que ficou sendo os pergaminhos, que a gente ouve muito falar de pergaminho, então eles pegavam aquelas peles dos animais para poder escrever, né, as coisas, e a palavra do Senhor foi escrita também em pergaminho. E o nome Pergaminho é uma referência à cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, onde se diz que foi iniciado, ou seja, as escritas em pergaminho, a história conta que iniciou em Pérgamo, por isso que teve esse nome, Pergaminho, porque vem de Pérgamo. E como Jesus se apresenta para essa igreja? Nós vimos, isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 fios. O que é uma espada afiada de 2 fios? A Bíblia também fala espada afiada de 2 gumes. Quando nós vemos a faca comum que nós usamos, você vê que você pode cortar somente de um lado dela. Quando diz que a espada é afiada de 2 fios, ela era amolada dos 2 lados, poderiam ser usada das 2 formas. E aí nós vemos que não só nesse momento aqui, quando o Senhor Jesus se apresenta para João, aqui, para escrever para a igreja de Pérgamo, mas nós vemos também que o Senhor já tinha deixado, através de um autor que a Bíblia não relata quem foi, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz o quê, gente? Tremendo isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, a palavra de Deus... Porque assim, a espada afiada de 2 fios, de 2 gumes, era uma arma muito poderosa. E aí o escritor, né, o Espírito Santo vai mostrar que o quê? Que a palavra é mais poderosa do que uma espada afiada de 2 fios, porque ela chega ao ponto de dividir algo que não é divisível, ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então nós vemos que a palavra é viva. Por que a palavra é viva e eficaz? Eu vou dar um exemplo. Você já reparou que várias pessoas, vários pregadores, eles pregam sobre Abraão, sobre Marta, sobre Noé, mas você vê que em todo tempo você ouve algo diferente. Se uma pessoa pregar sobre Abraão durante um mês, todos os dias para a igreja, todos os dias o Espírito Santo vai falar com a pessoa de uma forma diferente, porque a palavra é viva e ela é eficaz para poder nos edificar. E a Bíblia diz também, lá em Efésios 6, verso 17, diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmãos, coisa maravilhosa. É algo que são versículos que a gente sempre está falando, mas se Deus fala que existe uma arma poderosa, que é uma arma afiada de 2 fios, que o Espírito Santo de Deus é aquele que maneja essa espada, que nós sabemos que a palavra é o Senhor, nós temos à disposição essa espada que o Senhor colocou aqui, e é essa espada que nós estamos aprendendo a manejar. Por isso que o apóstolo Paulo deu qual orientação para Timóteo? Disse assim, ó, 2 Timóteo capítulo 2,15.
Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem. Era como se ele dissesse, maneja bem a espada, mas ele disse, maneja bem a palavra da verdade. Então nós estamos entendendo que aqui na escola dominical é como se o Espírito Santo pegasse a espada que está nas nossas mãos, lembra da armadura? Numa das mãos tem a espada do Espírito e a outra é o escudo da fé. Então quando nós aprendemos da palavra, a gente estuda a palavra, a gente ouve a palavra, o que está acontecendo? O Espírito Santo está afiando essa arma para que nós possamos ser capazes de, na hora que o inimigo vier com as mentiras, que o inimigo vier com as informações deles, nós temos a espada e vamos dizer, está escrito. É isso que acontece nos cultos, quando a palavra é ministrada, quando você ouve a palavra. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Por isso que quando a palavra é ministrada, você tem que ficar atento, porque aquele tema da pregação que Deus deu é a área que Deus quer tratar. E talvez você não precise dessa palavra hoje. Às vezes a gente fala assim, essa palavra tinha que ser para alguém, essa palavra tinha que ser para fulano, essa palavra, mas às vezes pode até acontecer de que a palavra não serve para você hoje, mas Deus te prepara para as armadilhas de amanhã. Deus te capacita, através da sua palavra, a levantar um alerta quando o inimigo vier sutilmente trazer um pecado, e a palavra te orienta, a palavra te guarda, a palavra te alimenta, a palavra ela é poderosa para cortar todas as investidas do diabo. Então, nós estamos aqui mais uma vez aonde? Na olaria, sendo moldado pelo Senhor, ou num quartel porque servimos ao Senhor dos Exércitos, ou numa escola porque nós estamos aqui com o mestre dos mestres. Tudo que você precisa está na palavra. Oh, glória! Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Glorifica a Deus, glorifica, porque Ele é digno. Nós temos que exaltá-lo, nós temos que adorá-lo, porque Ele deixou algo tremendo. Ele deixou um presente grande para nós. Ele deixou o testamento novo e o antigo, para que a gente possa nos espelhar. Nós podemos, irmãos, ver que a Bíblia ela é muito melhor do que o ouro puro de Ofir. Por quê? Porque lá de Ofir vinha um ouro puro, um ouro tremendo, e Deus nos mostra que nós podemos ser capacitados e podemos ser ricos e cheios de sabedoria através da palavra. Por isso, crente, e você que está ouvindo, desembanha a palavra do Senhor, porque Deus hoje quer te capacitar de uma forma tremenda e poderosa. E eu gosto muito dessa passagem de Josué, capítulo 5, dos versos 13 a 15, porque, olha que interessante, mostra que no momento estratégico, em que, irmãos, nós precisamos lembrar que Josué era aquele que tinha sido servo de Moisés, Moisés estava morto, e quando ele vê ali a batalha, quando ele vê que ele vai começar a guerrear, aparece, a Bíblia diz, um varão, um homem grande, com o que ele estava na mão? Com uma espada desembainhada. A Bíblia diz que estava uma espada, e quando Josué olhou para ele e falou, você é da onde? Você por acaso é dos inimigos ou você é dos nossos? E aquele homem com aquela espada diz assim, eu vim como o príncipe do exército do Senhor, ou seja, eu sou o comandante do exército do Senhor. Irmãos, quem é o comandante do exército do Senhor? Senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele estava ali com a espada. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor fala em Apocalipse 2:13 o quê? Eu conheço as tuas obras. Lembra que eu disse que em todo tempo nós vemos o Senhor falando algo para as 7 igrejas. Da mesma forma, olha o que Jesus fala. Eu te conheço. Jesus nos mostra para as 7 igrejas, ele falou a mesma coisa, eu te conheço. Jesus nos conhece, Jesus nos vê, Jesus nos sonda, Jesus está conosco, Jesus anda conosco em todo o tempo, ele é o guarda de Israel, ele que vai diante de nós, eu te conheço. Isso precisa ficar forte no teu coração, porque se você é conhecido do Senhor, não há o que temer, porque maior é o Deus que está em nós do que tudo que está no mundo. E ele diz, eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Qual é o trono de Satanás? Por que Jesus se referiu à igreja de Pérgamo dizendo que ali tinha um trono de Satanás? Por quê? Porque Pérgamo era um centro religioso.
Pérgamo era uma cidade politeísta. Pérgamo adorava vários deuses. Vários deuses eram ali daquela cidade. E quais eram os deuses adorados na cidade de Pérgamo? Os deuses adorados eram Zeus, que é dito, né, como o pai dos deuses. Atenas, que era a deusa da sabedoria e das artes. Se você verificar o nome no romano, o romano chama Atenas de Minerva. Então, quando você ouvir Minerva ou Atenas, é a mesma deusa do que eles consideravam. Também Dionísio. Dionísio era o deus que sempre representava com cacho de uva. É o rei do vinho. E se você olhar na cultura romana, ele é o deus Baco. E também Esculápio, que nós vamos ver que era o mesmo deus também que era adorado lá na igreja de Éfeso. Então, nós vamos ver aqui que Esculápio é o deus da medicina. E aí, quando fala do trono de Satanás, provavelmente o Senhor Jesus estava se referindo ao templo de Zeus, que era o pai dos deuses. Então, Zeus, para os gregos, era o nome Zeus, para os romanos era Júpiter, ou para os babilônicos era Merodach. Então, Jesus, quando fala, eu sei onde você habita, porque tem um trono de Satanás. Aqui estava um trono onde adorava ao Deus chamado Zeus. E nós vemos também que existia um templo para esse deus chamado Esculápio. Como eu disse, era o deus da medicina. Se você olhar nos dias de hoje, o símbolo da medicina é esse. É como se fosse um cajado com duas cobras. Isso remetia a Esculápio, porque ele tinha um cajado e tinha uma cobra enroscada. Então, Esculápio era o deus da medicina, era o curandeiro. Ele curava, né? As pessoas falavam que lá que serviam a ele, que adorava ele curava das doenças, que tinha como símbolo na medicina uma cobra que permanece até os dias de hoje. Então Esculápio era um deus também ali, para aquela pessoa de Pérgamo, então eles tinham uma grande idolatria. E aí nós vamos ver que na igreja de Pérgamo vai acontecer algo que nós vamos estudar e que é a característica da igreja de Pérgamo. Por isso que ela é conhecida como a igreja imperial. Por quê? Porque nós vamos ver aqui no período que essa igreja representa, a partir do ano 313, que encerra a perseguição. Enquanto nós vimos lá na carta de Esmirna, se você não viu, depois você assiste o vídeo no nosso canal do YouTube, né, Igreja Congregacional Pão da Vida Niterói, você vai ver que toda a história ali de Esmirna, a grande perseguição, a era dos mártires, mártires quer dizer testemunha, ou seja, aquela grande matança, acaba isso. Nós vamos verificar que não existe uma perseguição aqui na era imperial em que a igreja de Pérgamo, ela representa por quê? Vamos entender por que essa perseguição acaba no começo em que tem início assim, a era da igreja de Pérgamo. Nós estudamos lá na igreja de Esmirna que 10 foram os imperadores que perseguiram a igreja. Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano e Diocleciano. Quando Diocleciano termina o seu mandato, o império, né, o momento que ele estava ali governando Roma, no ano de 313, começa a reinar um outro imperador chamado Constantino. E Constantino, ele passa a reinar, governar do ano 313 até o ano 337. E o que mudou para esse imperador? O que aconteceu que ele parou de perseguir os cristãos? A história vai dizer que no ano de 312, na noite anterior a uma batalha chamada da Batalha da Ponte Milvia, ou seja, no dia seguinte ele teria que ir para uma batalha muito grande, uma batalha que seria muito tremenda, e ele teve uma visão, ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele via a imagem de uma cruz e nela estava escrito assim, ó, com esse sinal vencereis. Quando ele acordou de manhã, o que ele fez antes de ir para a batalha? Ele foi e marcou em todos os escudos dos soldados a marca da cruz. E ele foi para a batalha e teve uma vitória esmagadora. E mais tarde ele entendeu que ele teve essa vitória nessa batalha que era muito difícil porque o Deus cristão estava do lado dele. E aí o que ele fez? Ele vai e faz um edito contra
o Edito de Milão contra toda perseguição aos cristãos. Então, a partir do momento que ele teve essa visão, ele entendeu que era Deus que era com ele, ele faz um edital, ele faz um concílio em que ele começa a mudar totalmente a característica da forma que estavam tratando os cristãos. Então, no Edito de Milão, o que aconteceu? Ele oficializou o cristianismo como a religião do império. Acabou a perseguição aos cristãos, ele estabeleceu a liberdade de culto, você podia cultuar qualquer Deus que você quisesse, mas também poderia cultuar o Deus verdadeiro, ao Senhor Jesus, ordenou que os bens dos cristãos fossem devolvidos, tudo isso no edito que ele fez. Um grande número de igrejas foram construídas nessa época, na época de Constantino. A igreja de Cristo passou a ser a igreja dos homens, ou seja, por mais que o que aconteceu? Ele colocou o cristianismo como a igreja oficial do império. Só que ele pegou também toda aquela apostasia, o pecado, e ele juntou. Então o que aconteceu? Houve uma mistura da igreja, que tinha os cristãos verdadeiros, com o Estado, que tinha todas aquelas pessoas que seguiam o paganismo. Então fez essa junção. E aí nós vamos ver que, até vou passar esse slide aqui antes, aí nós vemos uma igreja casada com o Estado, ou seja, a igreja fiel, que nós estudamos lá em Esmirna, que era a igreja perseguida, a igreja que era perseguida e morta, ela se casa com o Estado. E daí dá-se o início ao catolicismo romano. O Império Romano estabelece um papa quer dizer pai, para liderar as igrejas. Roma passou a ser a cidade forte, não somente administrativa, mas também religiosa. Mas aí nós vamos ver algo que também nós temos que ver o seguinte, eu sei que a letra está pequenininha, mas eu vou ler para você. Constantino havia percebido que quanto mais os cristãos eram perseguidos e mortos, mais seguidores de Cristo surgiam. Ele percebeu que por mais que perseguisse a igreja, matasse aquelas pessoas que confessavam a Jesus, mais pessoas se convertiam a Jesus. O mais certo de acreditar é que Constantino viu no cristianismo que naquela época já tinha um número muito grande de pessoas que seguiam a Cristo, uma forma de dar uma estabilidade ao seu império, obter vantagens e lucros com apoio vantajosos. Ou seja, o que ele viu, é melhor eu me unir a essa grande população de pessoas. Por quê? Porque imperadores também estavam aceitando a Jesus. É melhor eu ficar junto com esse povo que está crescendo muito do que eu ficar gastando meu dinheiro em guerras. Então nós vimos que aqueles 10 imperadores anteriores gastavam tudo em perseguição. Ele falou assim, não, eu vou me unir e vou ter paz no meu governo e vou fazer com que ele cresça. Constantino reconstruiu também, o que ele fez? Ele foi lá em Bizâncio, ele construiu o que passou a ser a cidade, a capital do império. E depois, quando ele morreu, foi colocado, essa Bizâncio, que era a capital do império na época dele, foi chamada uma cidade de Constantinopla. Então a cidade de Constantinopla, ela passou a existir por causa de Constantino, por causa dele. E aí nós vamos ver que o cristianismo passa de perseguido a ser a religião oficial do império. Por isso que nós vamos entender que aqui no período de Pérgamo nós não vemos a perseguição. Nós vemos agora o cristianismo sendo a religião oficial do império. Pastor, isso não é bom? Vamos ver aí algumas consequências. O que aconteceu? Começou a materialização da fé. Em Pérgamo, todos deveriam se tornar cristãos. E a mistura da igreja com o paganismo a fez perder o quê? A santificação. No momento em que o mundo entrou na igreja, as pessoas que estavam aceitando a Jesus, elas não tinham mais preocupação com a santidade. Elas não estavam mais separadas do mundo. Aí dá início a adoração aos apóstolos. Começa a dar início a uma adoração a pessoas, ou seja, Pedro, João, Paulo, Maria, e ainda adoração a relíquias, ou seja, como um pedaço de roupa dos apóstolos, da cruz e outras coisas. Começou o início da materialização da fé. As pessoas deixaram de olhar somente para Cristo e começaram a olhar para os homens, a adorar o homem e a santificar a homens. E aí uma interpretação moral que nós vemos,
A igreja de Pérgamo representa a época da igreja licenciosa, ou seja, liberal e permissiva. Tudo pode. Aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Ela busca o crescimento a qualquer preço. Não importa a santidade ao Senhor, desde que a igreja cresça. E aí nós vemos Apocalipse 12, 13. Olha o que o Senhor Jesus fala. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Aqui nós vemos Jesus elogiando a igreja de Pérgamo. Em que momento? Olha só. E não negaste o meu nome. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quem foi Antipas? Na igreja de Pérgamo havia um homem fiel, que conservava a fé e confessava o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi morto por não aceitar oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, lá da igreja primitiva, lá da igreja de Atos, capítulo 8 e 9. E aí nós vemos que ele foi o primeiro mártir, mas Antipas foi o último. Ou seja, a última pessoa a ser perseguida, a ser morta por causa do nome de Jesus foi Antipas. Então, a partir de depois que Antipas morre, começa a era de Pérgamo, da igreja de Pérgamo. Mas olha só, provavelmente Antipas, que significa, o nome quer dizer contra todos, se levantou contra os apóstatas que viviam entronizando o diabo dentro da igreja. Então, Antipas era membro da igreja de Pérgamo, e quando ele percebeu que pessoas estavam, através do paganismo, adorando ao diabo dentro da igreja, ele se levantou contra essas pessoas. Por isso, as pessoas da igreja se levantaram contra Antipas para tirar a vida dele. Olha o que diz, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas não foi morto pelas autoridades romanas, ele foi morto por aqueles que se diziam irmãos. Assim caberia ao atual anjo da igreja, ou seja, quando Jesus escreve ao anjo da igreja, caberia a esse anjo, ao atual, ao que Jesus estava escrevendo a carta, continuar a luta de Antipas, ou seja, levantar-se contra as falsos mestres, as falsas heresias, as falsas doutrinas. Quer dizer, falsa heresia é redundante porque heresia já é falsa, né? As heresias e também as falsas doutrinas. E aí nós vamos ver que a vida de Antipas nos faz lembrar Atos 1:8, porque Jesus, quando escreveu aqui a carta, falou que Antipas, a minha fiel testemunha. Olha o que diz Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a fé, a bondade, a longanimidade, a temperança e o domínio próprio. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sabe por que nós aceitamos a Jesus? Nós aceitamos a Jesus porque nós o amamos, porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Nós aceitamos a Jesus porque nós vamos morar com Ele, porque nós pertencemos a Ele, porque por mais que nós tenhamos uma natureza pecaminosa, mas nós aceitamos a Cristo, andamos com Cristo, mas para que nós sejamos testemunhas vivas do Senhor. O Espírito Santo nos enche para que nós sejamos testemunhas do Senhor. Ei, você foi chamado para testemunhar aquilo que Cristo fez na tua vida. Antes você era pecador, mas hoje você é salvo pela graça e não foi de graça, porque um alto preço, o sangue de Jesus nos libertou das amarras do pecado. Você foi chamado para testemunhar. E o que isso representa? Onde você for, você precisa entender que quem chega primeiro é Jesus. Chegou ali o crente, ele é diferente, olha o sorriso, olha o brilho. Ele não senta na roda dos escarnecedores. Antes ele medita na sua lei de dia e de noite, porque ele está como plantado junto a ribeiros de água, em que os seus frutos dão o tempo certo, as suas folhas não caem, e tudo que ele faz prospera, diz o Salmo 1. Por isso você é testemunha de Cristo para o teu filho, para a tua esposa, para a tua mulher, para os teus vizinhos, para o teu pai, para a tua mãe. Onde você for, você precisa abrir a tua boca e testemunhar através de uma vida
vida digna, uma vida de perdão, uma vida que engrandece o nome do Senhor para que outras pessoas possam se achegar a Cristo através de você. Então Jesus elogiou e falou de Antipas, minha fiel testemunha, oh glória! E eu quero profetizar que o Senhor dos altos céus está olhando para a gente, aprendendo essa palavra, tomando posse e dizer, Senhor, se eu não era, a partir de hoje eu vou ser uma fiel testemunha do teu nome, do teu poder, do teu evangelho, que quer dizer boa nova. Oh, aleluia! Pode dar glória a Deus aí, crente? Dá um glória a Deus, glorifica ele é digno, ele é poderoso, ele é tremendo, ele é fiel, ele é maravilhoso. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor. Deus está inundando a tua casa porque você é testemunha fiel. Deus está enchendo a tua casa, e quando o Senhor Jesus entra e enche a nossa casa, o diabo bate em retirada, os demônios batem em retirada, porque ele não pode ficar num ambiente em que o Senhor está. E eu profetizo a presença. Oh glória! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos ver que Satanás, irmãos, diante dessa época da igreja de Pérgamo, nós vamos ver que ele mudou a estratégia. Ele mudou a estratégia de guerra contra os cristãos, porque o diabo não desiste. A Bíblia diz que o ladrão, e aí nós podemos verificar e comparar com o diabo, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar os teus sonhos, roubar a tua alegria e destruir a tua família. Mas João 10:10 tem uma continuidade, mas diz, mas eu vim. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele pode ter trocado a estratégia, mas o Senhor Deus permaneceu com o mesmo propósito. O diabo troca a estratégia quando vê que a gente não cai nas ciladas dele, mas o Senhor, ele permanece para sempre. Ele não tem variação, e isso tem que alegrar o nosso coração. Então o que o inimigo fez? Satanás não obteve êxito com a igreja sendo perseguida, porque quanto mais era perseguida, quanto mais ela se fortalecia. E ele usou a tática para quê? Para o engano religioso. Ele faz o quê? Ele tira a perseguição externa da igreja e bota agora uma perseguição interna dentro da igreja. Ele faz o seguinte, já que perseguindo eles estão mais fortes, eu vou começar agora a deturpar a palavra, eu vou começar agora com todo engano. A Bíblia, olha o que a Bíblia diz, que o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele faz o quê? Ele faz com que a gente não possa entender, ele vem querer nos enrolar para que a gente não entenda a palavra. Por isso que crente tem que ir para a escola bíblica dominical. Por isso que crente tem que sentar nas cadeiras domingo de manhã ou domingo à tarde, eu não sei qual é assim a liturgia da tua igreja, mas eu quero te dizer que crente tem que seguir, tem que ir para a escola dominical, pegar a Bíblia, pegar um caderno, pegar a caneta, sentar lá e falar assim, fala Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Ir para a escola dominical e se preparar. Eu volto a dizer, o maior compêndio, o maior seminário, o maior congresso de batalha espiritual é crente sentado no banco da escola dominical. Porque quando você aprende de Deus, o fruto do Espírito, a virtude do fruto do Espírito vem sobre a tua vida e fica para trás o que? As obras da carne. Quando você olha para Jesus, para trás fica o pecado. Por isso nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Aleluia! Ele mudou a perseguição. Eu vou enganar agora os crentes. Agora eu pego eles, eu vou botar doutrinas falsas dentro da igreja e quero ver quem é que vai poder me vencer. E aí nós vemos qual foi a reprovação de Jesus para essa igreja. O que Jesus falou que Jesus não aprovou na igreja? Jesus disse, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Quem foi Balaão?
Se nós quisermos conhecer Balaão, aqui Jesus faz uma referência para esse homem lá do Antigo Testamento. Se você quiser conhecer sobre ele, está no livro de Números, capítulo 22 a 24. Balaão foi aquele profeta em que o rei de Moabe, chamado Balaque, chamou ele para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus, porque Balaque queria que os moabitas pudessem vencer na guerra ao povo de Israel. Então Balaque vai e contrata Balaão para que pudesse amaldiçoar. E aí nós vemos que, eu gosto muito dessa passagem, que nós vemos que o Senhor falou para Balaão: você não vai amaldiçoar o povo que eu abençoo, o povo que eu abençoei. Daí vem a expressão que Deus transforma a maldição em bênção, vem dessa parte aqui. Mas o que Jesus estava se referindo quando falou sobre a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão era o ensino que corrompia a graça de Deus, apresentando aos cristãos uma teologia permissiva, ou seja, tudo pode, e eticamente tolerante. Tolerava tudo. Só que nós precisamos aqui, eu faço um parêntese, a Bíblia diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós podemos ouvir todas as coisas, mas nem tudo pode ir para o nosso coração, nós podemos guardar, porque a Bíblia fala o seguinte: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, nisso nós devemos pensar. Então aqui não podemos permitir as coisas para entrar na nossa igreja ou dentro da nossa casa, nem ser tolerantes. Muitas vezes o que o diabo tem usado é falar assim: ó, você fizeram lavagem cerebral com você, você é um crente retrógrado, não tem nada a ver. Irmão, se tem uma palavra que o diabo colocou no dicionário do crente, já não tem nada a ver. Mas olha, tudo tem a ver quando a nossa santidade está em jogo e nós precisamos ser santos. Jesus aqui, ele nos mostra condenando essa doutrina de Balaão. O objetivo dessa doutrina era levar o povo de Deus à prostituição e à idolatria, a fim de que, enfraquecendo eles, o quê? Moral, na sua moral e espiritualmente também. E aí nós vamos ver que contra essa doutrina de Balaão tem algo na Bíblia escrito por Judas. Judas não é aquele que traiu Jesus. Aqui Judas, capítulo 1, verso 4, é a última carta antes de Apocalipse, diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízos, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, que é o Senhor Jesus. Então Judas aqui, ele nos mostra quem eram essas pessoas que estavam infiltrando lá na igreja de Pérgamo. Então nós vemos que a palavra do Senhor em todo o tempo ela nos exorta. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, porque a palavra do Senhor sempre vai nos direcionar. A palavra do Senhor é uma bússola. E nós sabemos que a bússola é aquele aparelho que sempre ele vai e aponta para o norte. Se você estiver perdido numa floresta, tiver uma bússola, ela sempre vai apontar para o norte. Então nós sabemos que o norte é o quê? É a Nova Jerusalém. O norte é quem? O norte é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Então a Bíblia é a bússola. Tá perdido? Abre a palavra que ela te direciona para onde você tem que ir, para as decisões que você tem que tomar. Porque a Bíblia diz no Salmo 119, no verso 105, que lâmpada para os meus pés, ou seja, para dissipar toda a escuridão, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque o caminho é estreito e nós precisamos da palavra para nos guiar. E aí nós vemos que continua, Jesus fala: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Irmãos, na igreja de Pérgamo estavam presentes a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Nas duas doutrinas, a ênfase estava no ensino distorcido, ou seja, mudar totalmente a palavra, associado a um estilo de vida permissivo, que podia fazer todas as coisas, podia adulterar, podia trair, ou seja, o paganismo dentro da igreja, o mundo dentro da igreja. Quando a doutrina está doente, olha isso, irmãos, quando a doutrina está doente, o que se resulta disso é uma vida cristã enferma. Nesse sentido, a falsa doutrina ensinada fundamentava a idolatria e a imoralidade sexual, práticas geralmente associadas nos ritos de adoração aos deuses. Por isso que igreja tem que pregar a palavra. No púlpito tem que ter menos voz de homens e mais palavra. Porque a
pregada. Onde a palavra é pregada, os crentes crescem espiritualmente, são edificados. Onde a palavra é pregada, o diabo não tem vez. Onde a palavra é pregada, nós vemos crentes firmes na rocha, crente que não se desvia, porque crente que vive só de glória a Deus, aleluia, que vive atrás de profecia, que vive atrás de querer saber o futuro, ei, a palavra de Deus, ela não é algo que você tem que ficar prevendo o futuro, irmãos. Que isso? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tem pessoas que vão atrás de profetas, só vivem atrás de profetas, que vai para lugares onde só ficam falando e falando, olha, e falando, recebendo profecia. A maior profecia está na Bíblia. Você não precisa ir correr atrás de profecias, porque dentro da tua casa existe aqui a botija de azeite. O que você precisa para o teu milagre existe na tua casa. O que você precisa para crescer espiritualmente está dentro da tua casa. O que você precisa para consertar teu casamento está dentro da tua casa. O que você precisa para educar teus filhos está dentro da tua casa. A botija de azeite está na casa. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso que crente não pode somente ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91 e só saber da Bíblia, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Crente tem que ler a Bíblia, tem que viver a Bíblia, porque quando o diabo vier com mentira, vai entender, irmãos. A estratégia do diabo foi o quê? Ele mudou aqui a estratégia. Ele fez o quê? Ele tirou, não adianta perseguir, não. Vou mudar e vou dizer que não tem nada a ver. Ei, tudo tem a ver quando Deus está no negócio. Por isso, em nome de Jesus, não troque a tua santidade por um prato de lentilha. Fica ligado no Senhor. Ore, lê a Bíblia. Pastor, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Começa a ler pelo Novo Testamento. Porque o Novo Testamento fala de Jesus, o seu Senhor e Salvador. O Antigo Testamento é importante, é claro, porque o Antigo Testamento, na verdade, é a história toda preparando para a chegada de Jesus. Mas você que é novo convertido, você é uma pessoa que começou agora na fé, leia várias vezes a palavra do Senhor no Novo Testamento, se possível. Compre um dicionário bíblico, vai ser bom para o teu crescimento, invista na tua educação. Irmãos, tem tanta gente que é doutor, mestre, né, letrado, tem que ser nas coisas do mundo, mas não sabe ler um versículo, nunca decorou um versículo. Não pode, irmãos, não pode, não pode. Se a palavra diz que nós temos uma espada, sabe o que vai acontecer? Se você não conhece a Bíblia, a palavra de Deus em você não é nem um canivete. É um pedacinho de pau. O que vai adiantar isso para você na hora da guerra? Por isso que a gente vê tantos crentes que se enfraquecem, que saem da igreja, que se desviam. Por quê? Porque não tem a palavra. Viveu atrás somente de pregação, de prosperidade. Porque crente que lê a palavra entende que vai passar por dificuldade, que vai passar por momentos de aflição. Crente que tem a palavra, vê esse momento agora que nós estamos passando, entende que Jesus é com ele, irmãos. E não se desespera. Crente que conhece a palavra está entendendo o que está acontecendo, irmãos. Em nome de Jesus. Então, nós temos que ficar ligados que o inimigo quer nos dias de hoje, ele quer continuar usando essa estratégia. Distorcer a palavra de Deus. Mas nós que somos salvos, temos o Espírito Santo de Deus para nos alertar e nos direcionar para todas as coisas. E qual foi o conselho que Jesus deu para a igreja de Pérgamo? Arrepende-te. É o conselho que ele dá hoje. João Batista, ele morreu porque ele pregava o arrependimento. A palavra que Deus tem durante todos os séculos dos séculos é arrepende-te. E aqui para essa igreja não foi diferente. Apocalipse capítulo 2, verso 16, Jesus fala assim: arrepende-te, pois quando não em breve eu virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Por quê? Olha o que está escrito lá em Apocalipse 1,16. Quando o Senhor Jesus se apresentou para João, ali no capítulo 1, na ilha de Pátmos, João viu que da boca de Jesus saía uma aguda espada afiada de 2 fios. Por isso que Jesus, lá na frente, como nós vimos, ele se apresentou e disse o quê? Isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 fios. Por que para essa igreja Jesus se apresentou? Porque a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, precisava naquela igreja cortar os ensinos falsos. Jesus se apresentou como a espada, como o verbo, como a palavra de Deus, porque naquela igreja a palavra de Deus não estava sendo
honrada. A palavra de Deus estava sendo negligenciada. Por isso que Jesus se apresentou, para você entender, para essa carta, como aquele que tem a espada afiada de dois fios. Arrependimento. O arrependimento é exigido da igreja, pois ela tolerava, a igreja de Pérgamo tolerava os falsos mestres. Uma igreja que tolera falsos mestres se torna cúmplice do pecado. A infidelidade, ela alinhou-se dentro da igreja com a adesão de uns e o conformismo de outros. Ou seja, algumas pessoas elas foram sendo infiéis e os outros, elas não concordavam, mas também não faziam nada, ficaram calados. Houve um silêncio até difícil de entender por que não se levantavam. O último que se levantou tinha sido Antipas e tinha sido morto. Se ela não se arrepender, Jesus usará a espada de dois fios para trazer o castigo sobre ela. O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando ela é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o estilo de vida, ela perde o seu poder. E qual foi a recompensa que Jesus prometeu aos vencedores? Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer ao maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, a qual ninguém conhece, senão aqueles que a recebem. O que é maná escondido? Eu trouxe aqui duas informações em que os estudiosos falam. O maná escondido. O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Aqueles que rejeitam o luxo das comidas idólatras dessa vida terão banquete com as iguarias de Deus no céu. Como também o maná escondido pode referir-se também ao pão que foi colocado na arca da aliança que ficava no Santo dos Santos. O maná escondido é Cristo, o pão da vida. E também fala, por que uma pedra branca? Apocalipse 2,17. Pedra branca, olha só. A pedra branca era usada nos tribunais para dar o veredito dos jurados. A sentença de absolvição correspondia à maioria de pedras brancas e de condenação à maioria de pedras pretas. O cristão é declarado justo, inocente, sem culpa diante do trono de Deus. É usada também como um bilhete de entrada nos festivais públicos. A pedrinha branca é símbolo da nossa admissão no céu, na festa das bodas do Cordeiro. Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira, onde vai rolar a alegria de sempre. E o nosso novo nome, esse novo nome é Cristo. O que aprendemos com a igreja de Pérgamo? Diante de tudo que eu ouvi da igreja de Pérgamo, eu queria deixar 2 versículos para os nossos corações. Primeiro, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como também, para finalizar, João 17,17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que nós aprendemos com essa igreja é que nós precisamos nos refugiar no Senhor. E eu volto a dizer, a passagem que eu amo, que Jesus, no final ali daquele sermão do monte das bem-aventuranças, Mateus 7, a partir do verso 24, Jesus disse o quê? Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, bateram os ventos, assolaram contra essa casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, louvamos e engrandecemos o Teu santo e poderoso nome, porque não há Deus como o Senhor, Deus grande, Senhor, como a carta de Pérgamo. Aquela igreja, ela é real para os nossos dias. Senhor, como aprendemos, Senhor, hoje, Senhor, Tu tiraste mais uma vez, revelaste as mentiras de Satanás. Senhor, Tu tiraste a máscara dele, a máscara de engano, e nos mostra, Deus, o quanto que nós temos que nos refugiar na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar.
onde essa palavra que foi ministrada, foi recebida, foi ouvida. Senhor, eu quero profetizar uma casa edificada na tua palavra, porque a tua palavra tem santidade, a tua palavra tem paz, a tua palavra tem refúgio, a tua palavra tem fortaleza, a tua palavra tem direção, a tua palavra tem consolo, a tua palavra tem salvação, a tua palavra tem discernimento, a tua palavra tem restauração. A tua palavra, Senhor, é que nos guia o caminho para o céu. Senhor, todos que estão ouvindo estão sendo edificados porque a tua palavra, Senhor, foi ministrada. E, Senhor, o que traz paz ao meu coração é ver que o Senhor vela por sua palavra, o Senhor honra a sua palavra. Então, o que o Senhor traz para nós nesse tempo é de que nós temos que estar firmes, ler e fortificar, porque o diabo não poderá se aproximar de nós. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor, eu profetizo uma casa, Senhor, onde existe um altar do Deus Todo-Poderoso. Todo o trono de Satanás já caiu por terra, Senhor, na nossa vida e até na vida dos nossos parentes que não querem saber de Ti, que ignoram a Ti. Nós profetizamos liberdade, Senhor. Eu profetizo que a espada afiada de 2 fios, que foi falada aqui nessa manhã, venha cortar agora toda a corrente que prende, Senhor, os nossos amados irmãos, os nossos vizinhos, na mentira, Senhor, no engano, que impedem, Senhor, tem uma cegueira espiritual para não enxergar a Ti como Senhor e Salvador, mas a espada, Senhor, que foi pregada nessa manhã, Senhor, agora eu profetizo que todo crente, ó Deus, todos que estão ouvindo essa palavra, desembanha agora a tua espada e vai fazer a grande obra que tu tens, que o Senhor tem na tua casa, na tua família, porque está escrito que não há Deus como nosso Deus. Porque desde a antiguidade não se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele é o comandante do exército do Senhor, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte, ele é o maravilhoso, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o nosso Deus. E ele foi para o Pai para preparar um lugar para vir nos buscar. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre você, a sua casa, a sua família, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus que recebeu essa palavra, que vai viver essa palavra a 30, 60 e a 100 por 1 para dar fruto para a glória de Deus, diz amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.